Hoje nós vamos refletir a nossa série de reflexões sobre a família. E a minha pergunta para você hoje é: como é que vai a sua família? Como que a sua família tem passado nesse período, ao longo dessa quarentena? Sabe por quê? É importante, nesse período, nós avaliarmos a conduta nossa diante da nossa família. E a gente conversou ao longo desse último mês sobre a necessidade de nós levarmos Deus para conhecer a nossa sala. E lá nós pudemos refletir sobre a necessidade de nós criarmos um diálogo, né? De nós criarmos um diálogo dentro das nossas famílias, para que a nossa família, nossa família seja pautada pelo diálogo, pautada por palavras que possam construir e não destruir. Nós conversamos também sobre levar Deus para a cozinha e lá refletirmos sobre a necessidade de nós sermos uma família temperada pelo Espírito Santo, de nós termos relacionamentos sinceros, relacionamentos duradouros das nossas casas. E o meu desejo é que a sua família, ela não seja uma família miojo, né? Aquela família que tem um sabor questionável, que não tem nutrientes. Mas domingo passado nós conversamos sobre nós sermos uma família e levarmos Deus para os nossos quartos, para que a palavra de Deus possa entrar na nossa intimidade. E que de fato nós possamos conhecer as pessoas da nossa família e auxiliá-las, né, para suprir as suas necessidades, suprir as suas carências, e assim nós construirmos um lar que não seja somente um lugar para nós dormirmos, passarmos a noite. Hoje eu queria encerrar a nossa série de reflexões, convidando você para juntos, em casa, em família, nós convidarmos Deus para a lavanderia. Tiago, mas por que levar Deus para a lavanderia? Eu diria que é porque é lá que as roupas são lavadas. E se tem uma coisa que qualquer família tem e usa, principalmente depois que nós temos crianças, é a lavanderia. Eu creio que existem momentos em nossas famílias que nós precisamos passar pela lavanderia para que nós sejamos limpos, sejamos perdoados. E é por isso que eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 3, e eu queria ler dos versículos de 12 a 17. Colossenses 3, de 12 a 17. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ter uma leitura. Eu queria ler primeiramente na Bíblia a Nova Versão Internacional, Colossenses 3, a partir do verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mas eu queria ler uma outra versão também. Na Bíblia a mensagem também traz algo significante. Eu queria compartilhar com você o mesmo texto numa outra versão. Diz assim: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados.
satisfeitos com o segundo lugar, rápido em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou, e a despeito do que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer, cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo e deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feita no nome do Senhor Jesus, com ação de graça a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Sabe, quando eu morava em Campinas, eu servia numa congregação lá no Jardim Florencio 2. Uma congregação da primeira IPI de Campinas, e eu me lembro que uma certa vez nós estávamos na escola dominical e uma mulher chegou sangrando na escola dominical. Ela tinha tido uma briga naquela manhã com o seu marido. Você já ouviu uma história assim? Relacionamentos que não acabaram bem, que acabaram em brigas, que acabaram com gente machucada. Por que isso acontece conosco? Talvez porque a gente não aprendeu a ler e a praticar o que esse texto que nós lemos aqui em Colossenses. O que a gente vê nesse texto em Colossenses é de uma igreja que correu para longe dos ensinamentos de Jesus. Paulo, ele não diz o que acontece quando nós... Paulo, ele diz o que acontece quando nós entramos na nova vida. Paulo, ele escreveu uma carta para uma igreja que estava se afastando da sua fé, que estava correndo atrás dos falsos ídolos, para gente que vivia, alguns, na sombra da lei. Essa carta aqui era de gente que vivia longe da lei, mas aplicava a lei de uma maneira cruel para quem errasse. Aplicava a lei de uma maneira cruel para quem faltasse algo consigo. Mas quando era para aplicar na sua vida, e essa pessoa tinha errado, ela omitia a lei. Você conhece gente assim? É rápido para culpar, quando convém. Mas quando precisa omitir, ela faz isso também. Uma velha vida é uma vida levada pelos pecados. É uma velha vida levada pelos desejos, pelas vontades pessoais. Uma velha vida é onde os interesses pessoais, o meu interesse, o meu desejo, eles estão em primeiro lugar. E para alcançar aquilo que eu desejo, eu passo por cima de qualquer um. Eu passo por cima de qualquer pessoa que queira atrapalhar as minhas vontades, qualquer pessoa que queira atrapalhar os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, qualquer pessoa que queira atrapalhar aquilo que eu penso. Uma velha vida é uma vida sem a presença de Jesus, sem os valores de Jesus. Uma velha vida é uma vida vivida longe de Jesus e essa vida ela não leva à santidade. A igreja de Colosso, ela estava indo nesse caminho. A igreja de Colosso, ela estava indo nessa direção. Ela estava indo a outros cultos. Ela estava indo atrás de outros deuses. Ela estava indo atrás daquela vida que lhe agradava. Agradava os seus desejos, agradava os seus sonhos, agradava as suas vontades. Mas aquilo tinha um cheiro de morte. A igreja de Colosso era uma igreja que tinha experimentado a palavra de Deus, os valores de Deus, que tinha vivido os seus relacionamentos a partir dos valores de Deus, mas ela correu para o mundo, ela correu para os braços do mundo, para os valores do mundo. A igreja de Colosso era uma igreja que estava mais satisfeita com aquilo que Jesus ofertava do que com a presença de Jesus. A igreja de Colosso era uma igreja que não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha bondade, não tinha humildade, não tinha mansidão, não tinha paciência. Quando alguém errava, precisava ser punido. Se alguém falava mal, precisava ser punido.
Era uma igreja formada por pessoas que estavam olhando para as coisas que podiam ver, para as coisas que podiam tocar, para as coisas que podiam possuir. Assim tem acontecido nos dias de hoje. Mais e mais vezes eu tenho visto gente correndo atrás das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos. E o que eu vejo hoje no âmbito familiar são famílias fragmentadas. Porque o pai quer conquistar os seus sonhos e não tem tempo para com a esposa, não tem tempo para com os filhos. A esposa precisa se libertar das garras do marido, das garras opressoras do marido e precisa conquistar a sua independência, então também não tem tempo. E o que nós vemos? Filhos sendo criados pelos avós, pela televisão, pelo YouTube, pelo celular. Existe uma pesquisa que diz que uma criança que nasceu a partir do ano de 2010 para cá, quando ela completar 18 anos, ela vai ter passado de 3 a 4 anos vendo vídeos no YouTube. É cruel essa estatística. Hoje, quem tem educado muitas crianças são os vídeos do YouTube. Por que tudo isso? Porque a gente não tem mais tempo para as nossas famílias. Porque nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos, nós estamos correndo atrás dos nossos desejos, nós estamos correndo atrás das nossas vontades. Nós estamos correndo atrás da nossa carreira profissional, dos nossos estudos, da nossa busca pelo sucesso, pelo corpo perfeito, pelo carro novo, pela casa nova. E o outro dentro da minha casa é alguém que me atrapalha. O outro dentro da minha casa, em certo sentido, é alguém que me faz andar mais devagar, que me faz perder o ritmo. O que nós vemos hoje? Pais amargurados, porque filhos roubam o seu tempo. Qual é a maior reclamação nessa quarentena? A maior reclamação de pais nessa quarentena é eles terem que ajudar os seus filhos nos estudos, não é verdade? Porque nós não temos mais paciência para sentar ao lado dos nossos filhos e ensiná-los. Mas a gente tem tempo para entrar nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, e reclamar o quão difícil é ensinar os nossos filhos. A gente não tem mais tempo para que os nossos filhos eles aprendam em casa, num ambiente acolhedor. Quais são as buscas que você tem caminhado hoje? O que Paulo nos diz nesse texto? Vocês são um povo escolhido, santo e amado. Portanto, revistam-se. E aqui o verbo revestir quer dizer literalmente colocar, vestir, mergulhar fundo, afundar. Afundar no quê? Na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência. Quando nós estamos imersos na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência, então nós podemos, como diz o versículo de número 13, suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros é tolerar, sofrer junto, admitir, persistir, perdoar as queixas, perdoar como na oração do Pai Nosso, perdoar como o pai que perdoa o filho naquela parábola do filho pródigo. Como perdoar? Paulo ele fala, se revestindo de amor. Ele diz, porque o amor é o elo perfeito. Paulo, ele diz àquela igreja, vocês foram chamados para viverem em paz. Paulo ele diz a gratidão deve ser algo no dia a dia. Como que nós podemos expressar isso? Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Paulo diz, sendo habitada pela palavra de Deus. A palavra de Deus aqui quer dizer
uma morada permanente. Palavra de Deus aqui quer dizer que é algo que não é temporário, mas habitar de uma forma rica, habitar de uma forma abundante. A palavra de Deus revestindo as nossas casas, a palavra de Deus revestindo as nossas famílias. De uma forma tão grande, uma quantidade na vida daquela igreja, preenchendo com toda a sabedoria, preenchendo com toda a inteligência, trazendo clareza dentro dos nossos relacionamentos. Como que você pode aplicar isso na sua vida? Como que nós podemos aplicar esse texto dentro das nossas famílias? Nós precisamos ir para a lavanderia para sermos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus que nos redime, que nos faz novas pessoas, pessoas novas, perdoadas, restauradas, ressignificadas pelo sangue de Jesus. E quando Jesus ele faz a obra, ele a faz por completo. Ele ressignifica a nossa história, ele limpa as nossas emoções, ele limpa as nossas feridas, ele limpa os nossos sentimentos. Qual é o caminho? Paulo ele diz, o caminho para isso é o perdão. O perdão, ele deve ser o padrão que deve direcionar os nossos relacionamentos. O perdão deve ser o padrão para direcionar as nossas famílias. As nossas famílias, elas precisam ser revestidas do quê? De perdão. Agora, por que perdoar? Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele diz assim, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. Ele continua dizendo, no Novo Testamento, a palavra grega mais comum utilizada para perdão significa literalmente soltar, jogar para longe, libertar-se. No hinduísmo, eles calcularam que para uma pessoa ser perdoada completamente, ela precisa passar por um ciclo de 6.800.000 ciclos para obter perdão. Mas nós temos uma maneira, dentro das nossas famílias, mais curta. Nós podemos dizer, sinto muito, me perdoa. Ou, eu te perdoo. Mas ao invés de perdoar, o que muitas vezes nós fazemos? O contrário do perdão. Amarramos um peso nas costas da pessoa. Ou nós praticamos a palavra ressentimento. O que é a palavra ressentimento? Ela expressa o que acontece se o ciclo da falta de perdão continua nas nossas vidas. Ressentimento significa literalmente sentir de novo. O ressentimento faz com que eu e você, a gente se apegue ao passado. E o passado, ele continua machucando as nossas vidas. Quando a gente fica praticando o ciclo do ressentimento, as feridas elas continuam abertas. Somente o perdão oferece uma saída. O perdão ele não resolve todas as questões da culpa, da justiça. Com frequência, o perdão ele foge dessas questões. Mas o perdão ele permite um relacionamento renovado que começa outra vez. Mas não perdoar aprisiona eu e você ao passado. Não perdoar exclui todo o potencial de mudança. Assim como eu transfiro o controle ao outro, eu me condeno a sofrer as consequências do meu erro. Um autor chamado Lewis Smedes, ele diz o seguinte, a primeira e geralmente única pessoa a ser curada é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro. E então descobrimos que o prisioneiro que libertamos
era nós. Eu queria dizer para você que o perdão, ele quebra o ciclo da culpa. O perdão, ele quebra, ele afrouxa a opressão do pecado. O perdão, ele realiza duas coisas em nós. Ele quebra o ciclo da culpa e afrouxa o pecado. Eu queria concluir a reflexão de hoje dizendo para você, as nossas famílias, elas precisam passar na lavanderia. As nossas famílias, elas precisam passar na lavanderia para tirar as marcas das brigas, das palavras duras, dos desejos que têm aprisionado muitos de nós. Muitos de nós. As nossas famílias, elas precisam ser fundamentadas em Cristo, no padrão de Cristo, porque senão nós vamos buscar isso em outro lugar. As nossas famílias, elas precisam estar de olho nas coisas do alto. Que tal hoje você levar a sua família para a lavanderia, para que o sangue de Jesus traga perdão, para que o sangue de Jesus traga um novo significado? Eu termino a reflexão dessa noite lendo os 4 primeiros versículos do capítulo 3 de Colossenses, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uma família firmada no perdão é uma família firmada nas coisas do alto. Uma família firmada no perdão é uma família que ela pode sofrer qualquer tempestade. Ela pode sofrer qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer desemprego, qualquer crise financeira, qualquer pandemia, mas ela vai continuar unida. Unida naquilo que é mais precioso, o sangue de Jesus. Eu queria convidar você nesse momento para, em oração, ouvir essa música. E depois nós vamos ter um tempo de oração. Vamos ouvir essa música? O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Nesse momento eu queria convidar você, se você puder e você desejar. A gente tem ao longo dessas últimas 4 semanas cantado e conversado sobre as nossas famílias. Nós cantamos hoje e nos últimos domingos sobre consagrar as nossas famílias. Não há outra maneira se não for através de um bom diálogo, de boas palavras. Não há um caminho se não for através de uma família temperada pela presença do Espírito Santo. Não há uma outra maneira se não for através de uma família onde a presença de Jesus ela esteja dentro da nossa intimidade. Que a nossa vida ela seja suprida pela presença de Jesus. Mas acima de tudo, aonde o perdão é o caminho. Eu queria convidar você nesse momento, se você puder. O momento de consagrar as nossas famílias. Você se colocar de joelho. E você ter um tempo de oração pela sua família. Se coloque de joelhos, se você puder. E eu queria orar com você. Queria orar pela sua família. Mas você também. É você quem vai colocar a sua família em oração. É você quem vai orar e colocar ela aos pés de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Deus. Eu coloco a minha família nas tuas mãos, ó Deus. Pai, eu coloco a minha casa nas tuas mãos, ó Deus. Eu sou falho, eu sou um homem pecador, ó Deus. Pai, como igreja, nós colocamos as nossas famílias nas tuas mãos, ó Deus. Pai, que o teu Espírito Santo tenha paz que excede todo entendimento, ó Deus. Possa trazer paz a cada um de nós. Possa nos trazer, ó Deus, uma nova vida. Possa trazer uma família restaurada. Possa nos trazer uma família ressignificada, ó Deus. Possa trazer, ó Deus, uma família preenchida pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Oh, Pai, que haja palavras, ó Deus, que o Senhor se agrada. Que hajam palavras, ó Deus, que o Senhor se alegra. Pai, que nossas palavras possam ser palavras de construção, palavras de ânimo, ó Deus. Palavras que venham do alto, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que as nossas famílias sejam revestidas pelo Senhor, ó Deus. Sejam temperadas pelo Senhor, que os nossos relacionamentos sejam temperados pelo Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja o prato principal das nossas famílias, ó Pai, dentro dos nossos quartos, ó Pai, suprindo as nossas carências, suprindo as nossas necessidades, ó Pai, mas que haja perdão dentro das nossas casas, ó Deus, que haja famílias perdoadas, que hajam famílias restauradas, que hajam famílias ressignificadas, ó Pai, que hajam famílias transformadas pelo poder do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Transforma, Pai, as nossas casas, transforma, ó Deus, as nossas famílias por completo, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, clamamos pelo Senhor, ó Deus, clamamos no nome de Jesus, ó Deus. Transforma, ó Deus, transforma cada uma das nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça, a paz e o amor do nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e eterno Consolador, seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Queria lembrar você, a quarta-feira nós teremos reunião de oração. Queria desafiar você a estar conosco. Participe, venha, ore. Nós precisamos orar. Essa pandemia, ela tem crescido. Nosso país já é o segundo país do mundo com o maior número de casos. O número de casos na nossa cidade tem crescido assustadoramente. Vamos orar. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Ao longo da semana, participe de uma das nossas células. Celebre, apresente o Evangelho de Jesus para uma das nossas células. Essa semana eu falei nas minhas células, nós não temos ainda a cura para o coronavírus. Mas existe um outro vírus muito mais mortal que é o pecado, e nós temos, através do Evangelho, a cura. Apresente essa cura para um amigo. Domingo, nós teremos aqui, trazendo uma reflexão para nós, a pastora Juliana.
da IPI de Agudos. Hoje foi a pastora Lindeci, lá da primeira IPI de Campinas. Inabalável. Como se manter firme diante das adversidades. Uma palavra firme no meu coração e no seu coração. E domingo que vem é domingo de Pentecostes. E nós vamos ter um culto aqui, ó, abençoado. Com a participação de outros irmãos aqui. Todo domingo agora eu vou tentar convidar os irmãos da igreja aí. Você vai receber um WhatsApp meu para gravar um vídeo. Mas nós vamos celebrar e clamar para que venha o Espírito Santo sobre a igreja e que a nossa igreja seja transformada. Amém? Se você deseja fazer a sua contribuição através dos dízimos e das ofertas, manda uma mensagem para a nossa tesoureira, manda para mim, para os nossos presbíteros. Quem tem me ligado e falado assim, pastor, eu quero consagrar o meu dízimo, eu vou lá e busco. Se você não consegue fazer uma transferência, aqui estão os nossos dados bancários e eu oro com a pessoa. Você tenha uma semana vitoriosa, você e a sua família, na presença de Jesus.